se forem verídicos os argumentos de Elon Musk, se ele de fato apresentar que Alexandre de Moraes pediu para que contas fossem bloqueadas, contas de direita, e não fez com as contas de esquerda o que fez com as de direita, isso é considerado crime contra a humanidade, Estatuto de Roma, e um crime contra a humanidade ultrapassa a soberania nacional. Que a juíza Ludmilla, ela botou umas coisas assim muito interessantes, né? Interessantíssimo os pontos que ela colocou. E aí o Gabriel me mandou um vídeo do Pavinato também colocando a mesma coisa. Se você observa o que a Ludmilla falou e o que o Pavinato falou, são muito interessantes. Só que o Pavinato, ele agrega a questão do presidente Bolsonaro, porque muitas pessoas perguntam, o Bolsonaro pode voltar a estar elegível? Bom, no Brasil de hoje, pessoal, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas se tudo for provado, como a Ludmilla falou no vídeo hoje de manhã, que houve essa falcatrua toda, e se realmente o Careca tiver que fazer tudo isso, então o negócio está ficando feio para ele, está ficando feio demais. Eu acho que nós não podemos ficar no imediatismo, vamos botar o pé no chão, vamos observar, porque o grande beneficiador de tudo isso pode ser o Bolsonaro. E se for Bolsonaro, somos nós, né? O povo brasileiro, é o Brasil. Mesmo o imbecil que votou por Lula, ele será o grande beneficiado de tudo isso. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Deixa eu mudar a câmera aqui para você ver isso aqui. Desculpa a voz, pessoal, que a voz está ruim demais. Mas vamos lá. Olha só isso aqui. Isso aqui é o Pavinato em Portugal, um vídeo. É aquela coisa, sem vocês, a gente não tem como fazer as lives, né? Se não fosse pela Rosângela, pelo Gabriel e todos vocês aí que, cara, compartilham, joga vídeos, dá ideia, nós não conseguiríamos fazer vídeo se não fosse com vocês. Isso aqui é tudo junto, né? Não é o Elon Musk que está dando a vitória ao Brasil. Somos nós juntos que iremos dar vitória ao Brasil. É um pedacinho, né? Todos nós formos um grupo. E esse grupo, a gente consegue fazer coisas grandes. Olha só o que ele falou. É bom ele falar, porque aí eu falo menos. Vamos lá. Bom, se começar a falar, né? Ao TSE, mesmo tendo ele batido de frente, mesmo tendo ele se oposto aos superpoderes que o Alexandre deu à corte. Alexandre de Moraes e Lula continua essa novela. Elon Musk de um lado, Lula tomando as dores de Alexandre de outro, e Alexandre ontem fazendo uma declaração um pouco acuado. Sinceramente, para quem ainda não viu o seriado da Netflix, Griselda, principalmente a parte final desse documentário, ao que me parece pessoalmente, o Alexandre de Moraes ele está meio Griselda no final, no episódio final dessa série. Mas, a saber, foi comprovada a ligação de donos de empresas de transporte ligadas ao primeiro Comando Capital, PCC. Pessoal, aqui ele fala do André Mendonça entrando no TSE, né? Como presidente do TSE, o que isso poderia mudar, né? Pessoas que doaram a campanhas do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. E é isso que me dá medo no Brasil. Porque em um país onde o ato de falar ele recebe maior preocupação, ele é considerado mais grave do que o ato de matar, do que o ato de roubar, o ato de corromper, o ato de estuprar. Enfim, quando o ato de falar torna-se o crime mais grave de um país, isso mostra que esse país pode ser qualquer porcaria menos uma democracia. E por falar em democracia, continuam os discursos bestas de o bilionário, estrangeiro, interferindo na nossa soberania. Repito, se forem verídicos,
os argumentos de Elon Musk, se ele de fato apresentar que Alexandre de Moraes pediu para que contas fossem bloqueadas, contas de direita, e não fez com as contas de esquerda o que fez com as de direita, isso é considerado crime contra a humanidade, Estatuto de Roma, e um crime contra a humanidade ultrapassa a soberania nacional. E o Bolsonaro... Aqui eu vou parar aqui, porque aqui ele bota o mesmo ponto que que a juíza Ludmila falou hoje pela manhã. Nacional, francamente, eu não conheço, né, a fundo as leis dos Estados Unidos, então não posso opinar exatamente até onde isso pode ir, mas, aparentemente, quando um governo viola os direitos de uma empresa americana, tem uma espécie de interesse nacional envolvido dos Estados Unidos nisso. Então, os Estados Unidos vão entrar nisso e tudo isso que está acontecendo vai ajudar a condenação do Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional e talvez também na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já tem mais de 100 denúncias feitas contra Alexandre de Moraes e acredito que esse momento é um momento para voltar a pisar nessa tecla. E agora vai ser um momento melhor. Ainda bem que esses processos não foram julgados ainda, porque agora está mais claro para os julgadores, tanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como das cortes internacionais, como, por exemplo, a Corte de Haia, a Corte Internacional Penal, está mais claro agora, está mais claro quem é Alexandre de Moraes e o que ele está fazendo. E o Estatuto de Roma prevê como crimes contra a humanidade a perseguição a determinado grupo de pessoas por motivos políticos. Então, tudo que Alexandre de Moraes está fazendo se enquadra no Estatuto de Roma como crimes contra a humanidade. E tudo isso que está acontecendo, essa pressão agora do Congresso americano em cima do Alexandre, vai colocar luzes em cima disso e ele vai responder no Tribunal Internacional. Esse cara vai à bancarrota porque ele não vai ter grana, por mais grana que ele tenha, ele não vai ter grana para pagar tanta indenização nos próximos anos. Para mim, inclusive. Para quem ainda não viu o seriado da Netflix, Griselda, principalmente a parte final desse documentário, ao que me parece pessoalmente, o Alexandre de Moraes ele está meio Griselda no final, no episódio final dessa série. Mas, a saber, foi comprovada a ligação de donos de empresas de transporte ligadas ao primeiro comando do capital, PCC, pessoas que doaram a campanhas do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. E é isso que me dá medo no Brasil. Porque em um país onde o ato de falar, ele recebe maior preocupação, ele é considerado mais grave do que o ato de matar, do que o ato de roubar, o ato de corromper, o ato de estuprar. Enfim, quando o ato de falar torna-se o crime mais grave de um país, isso mostra que esse país pode ser qualquer porcaria menos uma democracia. E por falar em democracia, continuam os discursos bestas de o bilionário, estrangeiro, interferindo na nossa soberania. Repito, se forem verídicos os argumentos de Elon Musk, se ele de fato apresentar que Alexandre de Moraes pediu para que contas fossem bloqueadas, contas de direita, e não fez com as contas de esquerda o que fez com as de direita, isso é considerado crime contra a humanidade, Estatuto de Roma, e um crime contra a humanidade ultrapassa a soberania nacional. Então aqui você vê que tanta juíza falou desse crime, agora o Pavinato fala desse crime, a juíza falou de um ponto, né, onde eles irão processar o Alexandre de Moraes futuramente e ele vai ter que pagar por tudo isso. E aí o Pavinato ele vem numa outra área. Olha só o que ele fala aqui agora, porque quem pode se beneficiar de tudo isso é o povo brasileiro, né? Olha só. Bolsonaro, o que acontece? O Bolsonaro vai deixar de ser inelegível? Muita gente tem me perguntado isso. Essa resposta ela não é fácil, ela é muito complexa. Aliás, tudo é complexo num país complexo como o nosso.
Ora, Bolsonaro foi considerado inelegível por abuso de poder político, por ter feito uma transmissão pública com embaixadores ou representantes de outros países falando da urna eletrônica. Este fato foi enquadrado pela Corte como um ato de abuso de poder político. Como é que se derruba uma decisão transitada em julgado? Derruba-se uma decisão transitada em julgado, aliás, ainda não está transitada em julgado, porque o recurso ainda vai ser visto pelo Supremo Tribunal Federal e parece óbvio o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Pessoal, veja se você está inscrito no canal, porque como tem hoje uma praga, né, de carrapatos na live, tá cheio de petista na live, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para inscritos somente, tá? Então, se você não for inscrito, você não vai conseguir se comunicar no chat, tá? Somente inscritos hoje vão se comunicar, porque parece que os bandidos petistas saíram da prisão e tá todo mundo com o celular roubado aqui no nosso chat. Então vamos botar inscritos somente, tá? Então se o cara não for inscrito, ele não vai conseguir. E se o carrapato petista quiser falar, ele vai ter que se inscrever no canal e dar um joinha. Vamos lá. Porque certamente esses bandidos roubaram o celular, então com o celular roubado aqui no nosso chat. Vamos lá. Mas transitado em julgado cabe ação rescisória. E nas ações rescisórias de direito eleitoral, por mais que o abuso de poder político, assim como o abuso de poder econômico, sejam classificados como crimes eleitorais, toda a jurisprudência que eu pesquisei mostram que a ação rescisória, a ação de uma anulação de uma decisão transitada em julgado, ela é regulamentada pelo Código de Processo Civil, no artigo 966 do Código de Processo Civil. E o artigo 966 do Código de Processo Civil diz que, se provado um conluio, uma colusão entre o juiz e o... Então aqui, pessoal, o que o Pavinato está falando, que muitas pessoas não estão falando, é o seguinte: sim, existe, alguém colocou muito bem no comentário aqui, não é mais Elon Musk contra o Xandão. Agora o que nós estamos vendo é o mundo contra o Xandão. Porque está no mundo inteiro, né? O mundo inteiro vendo isso. Vou até trocar a live aqui, vou botar o mundo contra o Xandão. Ou o mundo contra Moraes, né? Porque é isso que está acontecendo. Agora, uma coisa que nós temos que ver é que o André Mendonça, na calada da noite, entra no TSE. Eles queriam barrar o André Mendonça, né? Então o André Mendonça está no TSE. E se os documentos forem provados, porque o Elon Musk falou que tem os documentos, então se isso for provado, o que nós acreditamos que vai ser fácil de provar, então houve esse crime que o Pavinato está dizendo, o crime que a juíza Ludmilla está dizendo, e não somente pode prejudicar o Alexandre de Moraes, como beneficiar o presidente, porque aí você vê que é uma perseguição. É o que eu venho falando aqui no nosso canal há anos, né? O grande problema do Brasil é a manipulação. Como que a manipulação é feita? Você faz com que a mentira pode ser falada contra o Bolsonaro, a verdade não pode ser falada contra o Lula. Você derruba perfis de direita e você aumenta o alcance de perfis da esquerda. Você inventa mentira e você propaga mentira, entendeu? E você esconde a verdade. Isso é a manipulação russa. Os russos são especialistas nisso. E é isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Só que tem pessoas que não estão vendo isso ainda. Agora, com essa briga com Elon Musk, muitas pessoas começam a entender o que a gente vem falando já há algum tempo. Então, com isso, se isso se concretizar, então tudo que foi ilegal ao presidente Bolsonaro, ele deveria voltar a ser legível, porque seria uma perseguição contra ele. Porque nós sabemos que os direitos humanos internacionais, o que eles dizem? Que ninguém pode ser inelegível sem um julgamento e uma condenação. O Bolsonaro não foi julgado, ele foi julgado pelo TSE, ele não foi julgado por um crime. Então ele teria que ser, por exemplo, o Lula foi julgado e condenado em todas as instâncias, está como presidente. É inacreditável.
Então o Bolsonaro está inelegível de uma forma errada. E se tudo isso for provado, então ele também seria alguém que iria se beneficiar disso. Ou seja, o povo brasileiro, né? Vamos aqui porque ele continua. Aqui ele fala uma coisa muito forte também. Olha só o que ele fala aqui. Gringo, um estrangeiro bilionário está atacando as instituições do Brasil. Meus queridos, instituição não é lei. A lei está acima das instituições, porque é o direito que cria as instituições. Portanto, se alguma instituição ataca o direito, deve o direito prevalecer. Mas como as instituições não são pessoas, são ocupadas por pessoas. Mas eu gostei muito desse ponto, né? Porque o ponto é o seguinte: vocês estão atacando a instituição, vocês são malvadões. Mas peraí, a instituição está atacando o direito. Então nós não estamos atacando a instituição. Nós estamos apontando que as instituições estão atacando o direito. Vocês estão rasgando a Constituição. Então não existe ataque. Engraçado, né? A gente critica o Alexandre de Moraes, ataque às instituições, ataque ao Alexandre de Moraes, ataque. A palavra favorita da Globo é extrema-direita e a segunda é ataque. O Irã ataca Israel, não usa a palavra ataque. Não, o que o Irã fez com Israel é algo sério, é algo diferente, é algo que a gente tem que pensar muito. Peraí, então o que eu falo do Alexandre de Moraes é um ataque. O que Irã fez a Israel não é ataque. Não é ataque. Então, esse é o ponto que nós temos que levar a todos. Olha, nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos questionando o porquê que a instituição rasga a lei. Eles atacam a lei. A instituição ataca a lei quando Alexandre de Moraes tira perfis da internet sem devido processo legal. Quando Alexandre de Moraes, ele não permite que um advogado venha poder debater dentro do próprio julgamento. Então, essas coisas, quando um cara que está sendo acusado de algo não tem acesso ao que ele está sendo acusado, essas coisas, sim, são ataques à nossa Constituição. Essa é a diferença. Elas não se confundem. São essas pessoas, dentro das instituições, que atacam a maior instituição de um Estado, que é o direito, que devem ser punidas. E outra coisa bastante interessante que eu li agora, no começo da noite aqui em Portugal, final da tarde aí no Brasil, foi que o STF reconheceu a responsabilidade dos estados por mortes causadas por balas perdidas. No Rio de Janeiro tem uma bala perdida na comunidade, então o STF entendeu que quem tem que pagar a indenização é o Estado. Ora, pois bem, se o STF entendeu que o Estado tem que pagar a indenização daquele que morreu por uma bala perdida, por quê? Porque o Estado é responsável pela segurança pública. Eu pergunto, quem é responsável pela morte de Clesão? Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes era o responsável pela integridade física, psíquica. Era responsável por... Olha o ponto que ele coloca aqui. A Suprema Corte decidiu essa semana que uma bala perdida é culpa do Estado. Porque o Estado, ele tem que oferecer segurança. Se o Estado falhou em oferecer segurança, então o Estado é responsável por uma bala perdida. Independente se a bala vem de bandido ou de quem quer que seja, o Estado teria que proteger o povo. Essa é a decisão do STF. Peraí, o Clesão morreu na prisão, sobre a visão do Alexandre de Moraes. Se o Estado é responsável por uma bala perdida, o Estado, o Alexandre de Moraes, não seria responsabilizado pela morte do Clesão? Olha como é que você não precisa ser um juiz, você não precisa ser um advogado, você só precisa não ter uma ameba que come o teu cérebro como petista. É só você pensar. Mas peraí, se o Estado é responsável por uma bala perdida que um bandido atira, o Alexandre de Moraes não é responsável por alguém que estava preso por causa dele. E aonde o PGR já tinha dito a ele que essa pessoa estava muito doente, precisava de medicação, precisava sair da cadeia.
não seria ele responsável por isso? Olha como é que o cara tá se estrepando, né? Garantir a sobrevivência do Clezão dentro da prisão preventiva, que ainda mais era considerada manifestamente ilegal pelo próprio Ministério Público. Vamos ver se existe justiça, porque dizer que os estados têm que indenizar, que eles são responsáveis por quem morre de bala perdida, porque o Estado é responsável pela segurança pública, o STF tem que obrigatoriamente, pela lógica, por justiça, por simetria, ele tem que responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes pela morte do Clezão. Mas esses temas, eles ficam bem quietinhos, bem pianinhos, sabe por quê? Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que eles estão errados. Sabem muito bem que eles estão errados. E no mais, se alguém morreu pela bala perdida de uma facção criminosa cujo líder foi solto pelo STJ ou pelo STF, vai ser o judiciário responsável pela indenização? Mas parece que nós temos ministros, parece que nós temos os ministros supremos e superiores absolutamente irresponsáveis. Porque da mesma maneira que o Estado é responsável pela segurança pública, o juiz que ordena uma preventiva é responsável pela integridade da vida física e psíquica daquele que está preso. Mas nada acontece com Alexandre de Moraes. E quanto ao afago que o Alexandre de Moraes recebeu do ministro Gilmar Mendes? Eu costumo ver essa questão com um pouco mais de técnica. Acredito eu que o ministro Gilmar ele tenha se manifestado, sabe por quê? Para que, se Elon Musk vier a ser julgado, ou qualquer coisa do tipo vier a ser julgado, tendo o ministro Gilmar já se manifestado contra o Elon Musk, ele vai se declarar impedido e vai lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Eu acho que isso foi uma técnica muito esperta. Agora, se ele vier a julgar, nós vamos ver mais um caso de julgamento por juiz que não podia julgar. Meus senhores, o Brasil... Outra coisa, pessoal, que eu percebi, eu estava lendo hoje de manhã, fazendo umas leituras aqui, não vou falar muito sobre isso não, mas eu percebi. Você lembra que o Elon Musk, ele tuitou que o Lula, ele tinha colocado seu amigo Zanin na Suprema Corte? Quem lembra desse tweet aí do Elon Musk? Quem que lembra? Bota eu aí. Quem lembra desse tweet? Bota aí, quem lembra desse tweet aí? Quem lembra desse tweet? O Elon Musk botou um tweet questionando o Lula, né? Falando, marcou o Lula e disse, ó, ele botou o seu amigo como ministro da Suprema Corte. Lembra disso? 2 dias depois, o Zanin, ele se declara, né, como é que fala a palavra? Ele tira o corpo fora e diz que não pode julgar o Bolsonaro. Vocês viram isso? Vocês pensaram nisso? Eu tava pensando aqui, falei, peraí. Então, o Elon Musk, ele faz um Twitter dizendo, olha o Lula, o mundo todo tá vendo, o Lula colocou o seu amigo como juiz da Suprema Corte. Aí 2 dias depois, o Zanin, ele se coloca, tem uma palavra, né? Uma palavra, esqueci qual a palavra que usa. Impedido, obrigado aí, querido. Impedido de julgar o Bolsonaro. Porra, será que isso foi uma coincidência, pessoal? Ou o Elon Musk simplesmente mostrou para o mundo que se o Zanin julgasse o Bolsonaro, cara, era um checkmate ali. Pô, eu acabei de falar para vocês, olha aqui, ó. Olha quem tá julgando o opositor do Lula. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês. Então, eu acho que aquilo ali não foi uma coincidência, pessoal. Aquilo ali não foi uma coincidência. Eu acho que aquilo ali foi uma jogada, né? Ele teve que dançar conforme a música, porque ele foi exposto. O Elon Musk expôs a situação e 2 dias depois o Zanin, ele se colocou impedido, né? Olha, não, eu sou um juiz sério, eu estou impedido, não posso julgar o caso do Bolsonaro, blá, 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 blá. Se fosse 3 meses atrás, eu não sei se ele teria se colocado impedido não, né? Eu acho que é muito interessante. E o ponto aqui, pessoal, eu coloquei hoje de manhã, não sei se você assistiu, a Ludmilla.
Cara, assista o vídeo, veja a opinião dela. Aí você tem agora a opinião do Pavinato. Assista, veja a opinião dele. Agora você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Entendeu? Vamos ter opiniões. Cada um tem sua opinião. Você respeita, você pode discordar, você pode. Porque, por exemplo, muitas das vezes, quando eu olho um juiz e eu olho um advogado, quando eles fazem análise dentro da política, uma das coisas que eu percebo neles é o seguinte: imagina você a sua vida toda estudando direito, lei, direito. A sua cabeça é só direito. Então, a cabeça do juiz, a cabeça do advogado é lei. Nós que analisamos a política, nós sabemos que a política é suja, nós sabemos que é uma máfia, nós sabemos que eles não seguem a política, não seguem a lei. Então, muitas das vezes, a gente escuta os advogados, os juízes, falando de coisas, e eles falam de coisas lógicas, coisas técnicas. Aí tem que entrar eu e você e falar assim: vocês estão cobertos de razões, né? Vocês estão certos. A lei funciona assim. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Vocês estão perfeitamente corretos. O problema é que o que vocês estão esquecendo é que no Brasil não tem mais lei. Ninguém segue lei. Hoje, às 15 horas, voltaremos com a nossa live principal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vejo vocês